totalidade da criação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ultimamente os cientistas aí os astrônomos têm observado a Lua e algumas estações da Lua têm aparecido aí através de alguns eclipses que têm acontecido, e às vezes nós não vemos, mas os astrônomos conseguem ver. A Lua fica como parecida de cor vermelha, avermelhada. E a palavra do Senhor já falava no passado de alguns sinais no céu e na terra. A lua se transformava ali em sangue, o sol não dava a sua luz. Então no passado Deus já falava no livro de Mateus capítulo 24 de alguns sinais no céu, demonstrando ali da sua vinda, a vinda de Jesus. Ele vai voltar à terra. Então Jesus já falava no passado dos sinais que aconteceriam. Por isso que eu disse que a terra trama, até se eles se calarem, até as pedras clamarão. Hoje está acontecendo o que na Índia? Na Índia, na China, é terremoto, é tsunami, é todo tipo de tragédia nesses países. Mas por que acontece isso? Eles rejeitam a palavra de Deus. É tanta perseguição ao povo de Deus, queridos. Na Síria ali está aquela guerra. Eles estão se digladiando entre eles. Estão brigando, é guerra, é todo tipo ali de tragédia naquele país, na Síria. E estão degolando o povo de Deus em carne viva. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver algumas decapitações do povo de Deus na Síria, queridos, em carne viva, por causa de uma religião daquele país, da Síria, que é o islamismo. E eles têm na sua religião, queridos, uma escritura na sua religião que fala em golpear o inimigo no pescoço. E quando a gente vê nessas religiões aí acontecendo essas coisas, o Senhor falava já da apostasia dos últimos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos espiaria. O que está acontecendo aqui no mundo inteiro, as pessoas estão esfiando o seu amor para com Deus, já não tem mais amor pela palavra de Deus, pela obra de Deus, pela proclamação do Evangelho. Ninguém está querendo mais dar valor ao amor de Deus aqui na terra, que é o mais importante aqui na terra. Nós recebemos Jesus Cristo aqui nessa terra como um Salvador de nossas vidas. E que adianta eu me ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E que adianta tudo isso aqui? Como ele diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então tudo isso vai passar. Em 2 Pedro, o apóstolo Pedro já falava dos acontecimentos da vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo a essa terra. Em 2 Pedro, alguns acontecimentos da vida de Jesus. Nós vamos ler essa passagem para que os amados possam entender. Ele diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Veja como o apóstolo Pedro já falava. No passado, as pessoas diziam no passado: olha, não está acontecendo nada. A vinda de Jesus, vocês falam tanto na vinda de Jesus Cristo, mas já se passou tantos anos. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, não muda nada. É a mesma coisa, passa ano, depois outro ano, e Jesus não vem. E eles continuam dizendo essas coisas, até nos dias de hoje, as pessoas continuam falando a mesma coisa. Eles voluntariamente ignoram isso, porque pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Glória seja dada ao nome do Senhor. Diz que a terra foi tirada das águas. E não aconteceu isso. Como é que Deus, né? A ciência de Deus, ele consegue explicar até a natureza. A terra surgiu das águas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pelas quais coisas pereceu o mundo então coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existe, pela primeira palavra, se reservam como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja que o apóstolo Pedro já falava, queridos, de uns acontecimentos no passado. Já chegou a falar até de fogo, dessa terra aqui. É tanto que no passado as pessoas diziam, que os irmãos falavam, que a terra seria destruída por fogo. Já no passado as pessoas diziam isso. Mas o apóstolo Pedro fala bem claro: mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O apóstolo Paulo, ele chamava ali a atenção daquele povo na importância do arrependimento do passado. No arrependimento do passado, porque ele dizia que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, ainda que alguns digam que está demorando, mas ele não retarda a sua promessa. Ele diz: olha, 1000 anos para Deus, como ele diz aqui, ó. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porque Deus é eterno, queridos. Deus é eterno, nós somos limitados. Nós passamos aqui 80, 70 anos de vida, e depois alguns chegam até mais, mas nós temos que partir aqui desta terra. Mas o Senhor diz: olha, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Veja como Deus é eterno. Nós somos limitados, o nosso tempo é limitado, mas o de Deus é eterno. Por isso que ele diz: 1000 anos para Deus é um dia, e um dia para Deus é 1000 anos. Então para Deus não importa o tempo, ele vai cumprir a sua vontade aqui na terra, a sua justiça aqui na terra. Primeiro enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para nós aceitássemos o seu Filho amado como o Salvador de nossas vidas, fôssemos reconciliados com Deus e sermos recebidos ali no céu de glória. E depois vem o juízo, quando Jesus vai nas nuvens e Deus aliviar o seu Filho amado com um grande clamor de trombetas nos 4 cantos da terra. Vai haver aquele clamor de trombetas falando da vida do Senhor. Ele diz: é como um relâmpago que nasce do norte e do ocidente para o oriente. Assim será a vida do Filho do Homem. E vai ser muito rápido, queridos, a vida de Jesus ali nas nuvens para buscar a sua igreja. Eu espero que todos, como o apóstolo Pedro está dizendo aqui, que se arrependam. Porque se nós nos arrependermos, nós vamos estar reunidos ali com aquela população, com aquele povo. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus já partiram para a glória.
Tem uns cantores aqui, nesse CD aqui que toca, que já partiram para a glória. E bem cedo, que tinha acidente de carros, já partiram ali, mas glorificavam ao Senhor. Proclamavam o Evangelho, louvavam o Senhor através das suas canções. E nós só temos a nos alegrarmos com esses irmãos que já partiram para a glória. E estão ali esperando o momento da ressurreição. Mas estão lá com o Senhor, na sua presença. E nós só temos a glorificarmos a Deus. O dia quando chegar o meu dia de partir, eu vou estar com o Senhor na glória. Eu não estou preocupado, queridos, com esse mundo vil pecador, não. O mundo vai ficar. O mundo vai ficar, mas o mais importante é nós partirmos com Jesus Cristo para a glória. Deixe o mundo de pecado, deixe o mundo de prostituição, de bebedice, de drogas. É o que mais tem se espalhado aqui no mundo inteiro, as drogas. Já tem uma droga que é chamada crocodilo. Crocodilo. Aqui no Brasil não chegou ainda não. Mas lá na Rússia, as pessoas estão usando essa droga, que é chamada crocodilo. Sabe o que ela faz com as pessoas? Ela corrói os nervos, os músculos da pessoa, deixa a pessoa cadavérica, parece uma caveira. Corrói os músculos, a carne, come a carne, corrói a carne da pessoa. Eu vi um vídeo que eu fiquei espantado, que a mulher estava sem os olhos da face, por causa dessa droga que corrói os músculos e a pele. É como se derretesse os músculos e a pele quando a pessoa toma essa droga, que é chamada crocodilo. E se brincar, que vai chegar no Brasil também. E o cara estava explicando como é que faz essa droga. E o cara faz em casa. Por incrível que pareça, essa droga ela é feita em casa, queridos. É feita com gasolina e com produtos químicos. Só você vendo, queridos, é uma coisa terrível. Mas as pessoas ali naquele país da Rússia estão usando essa droga. Se não passou ainda na televisão esse documentário ali daquele país, mas um dia vai passar. As pessoas ali, nessa droga aí, que é chamada crocodilo, que corrói os nervos, e as pessoas ficam parecendo uma caveira, um morto-vivo. Um morto-vivo, só a misericórdia de Deus. Mas é assim, se nós não orarmos a Deus, buscarmos a Deus, pela sua misericórdia, para com as vidas aqui na terra, nós saímos ao campo para pregar o Evangelho. E sabemos que tem vida, tem jovens que precisam ouvir falar do nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Não podemos deixarmos de pregarmos o Evangelho nas praças, não. Mesmo apesar das proibições que existem agora, não podemos deixar nos acovardarmos, não. Correndo risco até de ser preso, de pegar 3 a 5 meses de cadeia, porque estamos pregando o Evangelho nas praças, porque a lei proíbe agora, a lei do silêncio. Mas os jovens precisam ouvir falar de Jesus Cristo. As almas precisam ouvir falar da salvação. As almas estão perecendo sem Deus, sem salvação. Como alguém vai ter se não tem quem pregue? Como alguém vai aceitar Jesus Cristo se ele não ouvir falar do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque muitos que estão nas praças, em locais assim públicos, não vão à igreja, não vão à igreja. É muito difícil às vezes chegar na igreja, mas quando estão nas praças, tem a oportunidade de ouvir falar de Jesus Cristo, mas querem tirar esse direito de vocês, querem tirar esse direito, o governo quer tirar o direito da população de se pegar o Evangelho publicamente, querem tirar o direito por causa da lei do silêncio. Quem trabalha na prefeitura sabe o que eu estou dizendo. Os meus colegas ali que trabalham na varredura sabem o que eu estou falando. Isso é realidade, queridos. Tem um órgão da prefeitura que é chamado DIRCOM. E esse órgão proíbe que as pessoas usem o sistema de som para proclamar o Evangelho. Meu Deus, a que ponto nós vamos chegar? Jesus quer falar do seu amor, da sua grandeza. Os jovens estão aí morrendo nas drogas. A criminalidade aumentando. As pessoas morrendo aí nas drogas. E querem proibir o direito das pessoas de ouvirem falar de Jesus Cristo. Aí quando você chega nessas praças aí do Recife,
está lá o pessoal na prostituição, na homossexualidade, na criminalidade, é roubo por todo lado ali naquele lugar. Quando eu pegava ali na Praça do Diário de Pernambuco, já não posso mais pegar ali. Mas se você chegar naquela praça, se você sentar naquele banquinho ali, aparece logo uma pessoa se oferecendo da prostituição. Venha, meu filho, venha por esse caminho. Agora pegar evangelho não pode não. Não pode pegar evangelho naquela praça, é proibido. Mas ali, se você sentar no banquinho daquilo, aparece logo uma mulher chamando você, vamos para aquele lugar. É assim que lá vem um jovem nas drogas. Eu estava ali uma vez pegando evangelho faz um certo tempo. Os cheiradoras me ameaçaram, chegaram ao ponto de me ameaçar. Olha, sai daqui, não queremos mais o senhor aqui não. Chegaram a me ameaçar, queridos. Eu fiquei olhando assim, que situação. E chegaram a dizer ali, aqueles policiais não fazem nada. Chegaram a acusar os policiais e não fazendo nada. E eles estavam ali, bem à vontade ali naquelas praças ali, cheirando cola. E me ameaçaram. E passou um chefe ali da comitiva deles e me ameaçou. Passou por mim e começou a rir da minha cara. Eu olhei assim para ele, meu Deus, que situação. O cara chegou, passou por mim, é o chefe do cheira-colas. Só pode ser aquele que vai, compra a droga e fornece a eles. Só pode ser essa pessoa. Passou por mim rindo, na maior gargalhada, dizendo que você não é de nada. Só faltou dizer isso. Isso aí que você está fazendo não tem valor nenhum. Mas eles queriam que eu me calasse. Queriam que eu me calasse e fosse para outro lugar, mas eu dou glória a Deus por tudo que o Senhor Ele tem nos concedido através do Evangelho, através da sua presença. Eu só tenho a agradecer, queridos. Eu só tenho a agradecer, porque Deus, Jesus Cristo, Ele é maravilhoso em nossas vidas. Ele me salvou, Ele me trouxe das trevas para a luz. Eu só tenho a agradecer. Todo dia renova mais a minha fé. Cada dia mais a minha alegria aumenta, apesar do mundo estar aí na tristeza, na angústia, cada dia mais se entristecendo, se angustiando, se amargurando, mas o povo de Deus vai se alegrando. Apesar das lutas e aflições que nós enfrentamos, mas nós nos alegramos. O apóstolo Paulo já dizia, regozijai-vos sempre do Senhor, regozijai-vos sempre. Então a nossa alegria se renova dia após dia. Se um dia me proibir de pregar evangelho aqui nessas praças, eu vou pregar ali nos canaviais. Eu entro ali nos canaviais e começo a pregar evangelho nos canaviais. Eu tenho certeza que os passarinhos, os animais são mais obedientes do que os homens. As autoridades desse país são mais obedientes e escutam o evangelho com mais atenção do que as autoridades desse país, que proíbem a proclamação do evangelho. Eles são mais obedientes, queridos. E eu tenho certeza que eu vou ser bem recebido pelos animais e passarinhos ali, nos canaviais aqui do Nordeste. Não tem problema algum. Chega ali e começa a pregar evangelho. A única testemunha vai ser Deus, os passarinhos, os animais. Você testemunha de eu estar ali naquele canavial ali. Isso aí vai ser um protesto aqui no Brasil inteiro, para mostrar a oposição que tem de se pregar evangelho no Brasil. Se proíbe pregar evangelho no Brasil, mas nós vamos ali mostrar a humanidade inteira a proibição que está acontecendo no Brasil. Vamos postar ali no YouTube, vai ser público para todo o Brasil ver e assistir a proibição aqui no Recife. Hoje está aí sendo uma campanha aí para presidente, né? Surgiu candidatos aqui no Pernambuco, Marina Silva, né, Eduardo Campos. Mas eu, queridos, se eu fosse votar pelo presidente, eu preferia mais votar em Marina Silva. Por que eu digo isso? Porque ela conhece a palavra de Deus. Ela conhece a palavra de Deus. Eu não voto, querido, uma pessoa que não é autêntica como de Deus, não. Não voto não, mas não. Depois de tudo isso que está acontecendo, das proibições que eu tenho enfrentado de pregar evangelho, eu não voto mais em ninguém que não seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus autêntico, não voto mais não. Se Marina Silva se candidatar a presidente, eu voto tranquilamente, porque ela é uma mulher que conhece a palavra de Deus. Ela conhece, ela sabe do que eu estou falando do evangelho,
queridos? Se eu não me engano, era de uma denominação da Assembleia de Deus, se eu não me engano, lá de São Paulo, Rio de Janeiro. Pelo menos ela tem um conhecimento da palavra de Deus. Tem um conhecimento. Algumas vezes as pessoas falaram contra ela, de alguns posicionamentos dela aqui, né, sobre a política. Mas, querido, só pelo fato dela conhecer a palavra de Deus, eu já dou mais crédito a ela. Dou mais crédito a Marina Silva. Se candidatar a presidente, eu voto nela. Eu voto nela, tranquilamente, sem medo nenhum. E veja que eu não voto assim, querido. Não voto, é muito difícil eu, às vezes, votar, porque eu estou vendo tanta corrupção no Brasil que às vezes entristece a gente de votar. Entristece porque a pessoa ganha na eleição e depois começa ali a agir, a fazer corrupção aqui, e a gente se entristece. Glória seja dada no nome do Senhor. Mas o apóstolo Pedro, ali já falava no passado. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas alongando para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E assim também que nós desejamos aqui neste local. Nós desejamos que todos venham ao arrependimento. O apóstolo Pedro já pregava assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele pregava assim bem alto, para que todo mundo ali naquela época aceitasse. Houve uma conversão, querido, naquela época, no passado, 3.000 almas, 5.000 almas se convertiam ao Evangelho no passado, através da pregação daquele simples homem de Deus ali que andou com Jesus Cristo. Andou com Jesus Cristo ali, teve os ensinamentos da palavra do Evangelho, mas quando ele abria a boca, arrependeu-vos e crede no Evangelho, e as pessoas criam e aceitavam Jesus Cristo. Esse mesmo apóstolo Pedro aqui está dizendo aqui no livro de 2 Pedro: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas alongando para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que todos aqui nesse local venham a se arrepender-se. É isso que o apóstolo Pedro no passado já pregava, e nós estamos aqui também pregando do mesmo jeito. Arrependemos e crede no Evangelho, para que respondesse a glória de Deus do Evangelho, respondesse em vossas vidas, a glória de Deus em vossas vidas. É isso que nós desejamos aqui neste local, queridos. Que da mesma forma que aconteceu no passado, aconteça também aqui neste lugar. E que o Evangelho resplandeça a glória de Deus nas suas vidas. E possa resplandecer, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. É isso que nós desejamos aqui neste local. Da mesma forma que acontece na vida daqueles irmãos que estavam ali seguindo a Jesus Cristo, e caminhavam com Jesus, confessavam a Ele na sua vida, passaram por tudo que passaram. O apóstolo Pedro, Tiago, João foram perseguidos, Estevão ali foi morto, apedrejado, mas por tudo que passaram, por confessarem ali o amor de Deus nas suas vidas. E nós estamos aqui do mesmo jeito que o apóstolo Pedro: arrependeu-vos e crede no Evangelho. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Glória seja, veja o que o apóstolo Pedro está falando aqui, sobre a terra, queridos. Mesmo porque o Senhor já falava na sua vinda, ele fala também do novo céu, uma nova terra, ele fala de uma cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu, ataviada como noiva para o esposo. Já fala de uma cidade santa, queridos. Lá no céu, vou preparar lugar, onde estiver, estejais vós também. Ele chegou a dizer isso aqui na terra: eu vou preparar uma cidade santa para vocês aqui na terra, para vocês também habitar comigo lá no céu de glória. Vou preparar lugar, onde estiver, estejais vós também. O apóstolo Pedro estava confirmando tudo aquilo que Jesus tinha falado no passado. Ele aprendeu com o mestre, e quando se aprende com o mestre, nós falamos do que o mestre ali ensinava. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite,
no qual os céus passarão como grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E as obras que nela há na terra se desfarão e queimarão. É isso que o apóstolo Pedro já falava no passado. E aconteceu no passado uma perseguição de Nero. Quem conhece de história, que já leu o livro de história, sabe que no passado queimaram a cidade de Roma ali. Só que colocaram a culpa nos cristãos do passado. Porque alegaram que eles falavam que a terra seria queimada, acabaria com fogo. E por causa dessa suspeita, o governador, o imperador Nero, mandou ali queimar, prender e matar os cristãos no passado. Mandou matar os cristãos. Essa história, ela está no livro de história aí, se eu não me engano, que Nero fez ali com o povo de Deus, alegando ali que eles tinham queimado a cidade de Roma. Foram eles que queimaram, os culpados são eles. Eles queimaram a cidade de Roma, então eles merecem ser mortos. Eles fez isso para se desculpar diante dos governadores daquela época, pelo que ele fez. Ele mandou queimar, depois disse que foi o povo de Deus que queimou a cidade ali de Roma. Veja como era a qualidade daquele homem, Nero. Quem sabe, quem conhece Nero, sabe como aquele homem era. Na história aí, até filmes tem aí. O cara parece que não era homem não, se eu não me engano. Né? O cara não era homem. De uma natureza diferente. Quem assistiu aquele filme de Nero sabe o que eu estou falando. Nero era assim. Mas ele mandou queimar a cidade de Roma e jogou a culpa no povo de Deus. Eles falam aqui que a terra vai queimar em fogo. Olha aqui. O apóstolo Pedro falando, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo pois de perecer todas estas coisas. Que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Ele já falando aqui, o apóstolo Pedro, havendo pois de perecer todas estas coisas. Que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Isso é realidade, queridos. O apóstolo Pedro falava desse novo céu e essa nova terra onde habita a justiça. Hoje os astrônomos estão aí pesquisando no espaço para descobrir alguma coisa que fale, né, sobre alguma descoberta ali, e chegam até a anunciar que chegaram avistado no espaço ali uma constelação, uma figura ali como se fosse de uma cidade. Chegaram a ver essa figura, mas ainda não temos confirmação sobre isso. Mas alguns astrônomos aí chegaram a ver em algumas constelações que parecem mais com a cidade. Já imaginou? Se isso aí for verdade, então o Senhor tem razão de dizer que essa cidade santa, Nova Jerusalém, desce do céu, ataviada como noiva para o esposo. E se essa cidade, a Nova Jerusalém, vai descer do céu, queridos, é por isso que o apóstolo Pedro está falando aqui dessa nossa terra aqui, que seria queimada e seria destruída com fogo, e nós teríamos um novo céu e uma nova terra. Veja como é que o apóstolo Pedro está aqui falando desse novo céu e dessa nova terra, que nós habitaremos nela, a Nova Jerusalém. E só vai entrar nessa cidade, queridos, quem, como Jesus Cristo, venceu ali a morte, e através do seu sacrifício ali naquela cruz do Calvário, ele venceu por nós a morte e o pecado, e para isso ele nos deu condição de também nós vencermos a morte espiritual. A morte física enfrentaremos, mas Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte no terceiro dia, ele ressuscitou, e ao terceiro dia aquelas pedras do sepulcro foram ali deslocadas pelos anjos, e ele saiu, e ao sair daquele sepulcro ali, ainda ficou 40 dias ali com os discípulos, dando as últimas instruções e ensinamentos. Mas ali ele falava
para aqueles discípulos, as portas estavam fechadas e ele chegou ali e entrou. Como é que pode? As portas fechadas? E Jesus conseguiu entrar em um recinto com as portas fechadas. E nós entendemos, queridos, porque o corpo que Jesus já estava ali era um corpo transformado, um corpo glorificado. Esse mesmo corpo que Jesus tem para nós, na sua volta, na sua vinda aqui a essa terra. Os que partiram para a glória estão lá no paraíso e esperam o dia da ressurreição. Mas quando Jesus vai nas nuvens, como ele diz na sua palavra, que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados em corpo glorificado. Corpo glorificado, esse mesmo corpo glorificado que Jesus recebeu na sua ressurreição da morte. Ele recebeu aquele corpo glorificado, não tinha mais barreiras para ele, as portas estavam cerradas, ele entrou no recinto com as portas fechadas. Meu creio, queridos, quando Jesus vai nas nuvens, todos aqueles que receberam Jesus Cristo nas suas vidas vão receber esse corpo glorificado. Sim, vão receber, para entrar na cidade santa, Nova Jerusalém, que desce do céu, ataviada como noiva para o esposo. Vamos adentrar em mansões celestiais. E lá a cidade santa, Nova Jerusalém, de pedras preciosas, de ouro, de jaspe, de todo tipo de pedras maravilhosas que o homem pode imaginar aqui na terra, aquelas pedras reluzentes ali. E nós caminhamos naquela cidade, queridos, glorificando a Deus. Meu Deus, que maravilha será, diz ali, né, alguns pregadores, que ali será um momento de alegria renovada. Cada dia mais nós nos alegramos. Aqui na terra, queridos, a nossa alegria é passageira, mas no céu de glória, ali na cidade santa, a nossa alegria se renova dia por dia. Aumenta a nossa alegria, não para de aumentar. É infinita a alegria ali na presença de Deus. Sempre aumentando, sempre ali glorificando a Deus, cada dia mais renovando a nossa fé, aumentando a nossa alegria. Não para, é infinita a nossa alegria. Aqui é passageiro. Aqui nos alegramos aqui, um momento, daqui a pouco começa ali aquela tristeza, aquela monotonia em nossas vidas, não é assim o dia a dia, nossos dias. Muitas vezes nos sentimos ali tristes, não é assim, mas no céu de glória é diferente. No céu de glória nós nos alegramos mesmo, uma alegria eterna até a eternidade com Jesus Cristo, porque a nossa vida lá é eterna, não é passageiro como aqui, que nós estamos aqui vivendo e depois acabou-se a nossa vida aqui na terra, materialmente falando, mas espiritualmente falando ainda existe ainda uma alma. E essa alma, como diz em Hebreus 9:27, que é ordenado o homem morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Então a nossa alma parte ali para Deus. Então o juízo agora é de Deus, não é mais nosso, é de Deus. Deus é quem vai julgar e vai dizer se nós partimos na sua presença ou não. Ele é quem vai dizer, queridos. A nossa missão aqui não é julgar, a nossa missão aqui é proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho. Quem vai nos julgar é o Evangelho, a sua palavra, que fala do pecado, da condenação do pecado, e o próprio Deus, Criador do céu e da terra. Esse sim tem o direito de nos julgarmos aqui na terra, mas nós não temos ainda, não temos esse direito de julgar. A nossa obrigação é pregar o Evangelho. Nós pegamos o Evangelho, falamos do pecado, que é natural falar do pecado, porque Jesus falava no passado, João Batista falava também do pecado, chegou a denunciar Herodes, o imperador ali romano no passado, e foi decapitado, porque acusou Herodes de adultério no passado, e ele ficou revoltado, não aceitou não, ficou revoltado ao ponto de ele ali mandar ali os seus algozes ali decapitar João Batista. Ele foi decapitado e foi entregue em um prato para oferecer ali, queridos, a uma mulher ali que pediu a ele, fez uma trama ali e conseguiu convencer Herodes que matasse João Batista. E ele matou João Batista, decapitado, e entregou ali de bandeja a cabeça de João Batista ali. Degolou ele, mostrou e apresentou ali
Veja como era no passado a perseguição que o povo de Deus enfrentava, e glória seja dada ao nome do Senhor. Esse dia vai chegar, da vinda do Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém, sem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e fogo se desfarão, os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo as suas promessas, aguardamos novos céus e novas terras, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Achais irrepreensíveis em paz. Veja o que o apóstolo Pedro chegou a dizer. Pelo que, amados, guardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E assim, ele continua dizendo, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e constantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo que de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza, enriquecei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Glória seja dada ao apóstolo Pedro, queridos. Ele concluiu dizendo, antes crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É ter prazer na palavra de Deus. É nós buscarmos na palavra de Deus, né? Crescermos na graça, no conhecimento. E todo homem de Deus, toda mulher de Deus, tem em seu coração esse prazer na sua vida. O prazer de ler a palavra, de meditar, de crescer, de procurar se aprofundar mais e mais. E isso faz-nos crescer na fé, na graça, faz-nos regozijar, porque cada minuto que nós meditamos na palavra de Deus, nós crescemos e nós nos alegramos. As pessoas às vezes se alegram com leituras, né, de livros seculares, mas é diferente. A palavra de Deus consegue penetrar em nossa alma e em nosso espírito, porque ela vai até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Tem esse poder de penetrar na nossa alma. É por isso que ela causa em nossas almas, em nosso espírito, um consolo, uma paz que uma leitura secular não pode nos conceder. Mas a palavra de Deus tem o poder de nos conceder essa paz. O apóstolo Pedro está aqui falando, crescer na graça e no conhecimento. E que vocês vão receber, sabe o que é? Para que, aguardando essas coisas, procurar que Deus seja achado imaculado e irrepreensíveis em paz. Antes crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então essa paz que faz crescer em nossas vidas, nos concede uma alegria, uma felicidade que o mundo ela não pode dar. O mundo não pode dar essa alegria e felicidade. Muitas vezes nós, o homem aqui na terra, natural, ele procura se alegrar com alguma coisa que possa satisfazer a sua carne. Mas é diferente do homem de Deus. Ele se alegra em satisfazer e ter prazer na palavra de Deus. E faz ele crescer e ter paz. Isso é mais importante aqui na terra, se alegrar, queridos, com a palavra de Deus, se alimentar com a palavra de Deus. Você cresce, você tem paz, e aquele vazio que existe na sua carne, ele é preenchido. Na sua alma, no seu espírito é preenchido, porque nós queremos às vezes, o homem natural é assim, ele quer preencher aquele vazio da sua alma em coisas naturais aqui da terra, coisas materiais. Mas quando ele tem encontro com Jesus Cristo é diferente.
Aí ele se alegra mais e mais, cada dia mais ele se alegra, porque cada vez que ele lê a palavra do Senhor, ele cresce mais um pouquinho. Experimente começar a ler a palavra de Deus, que você vai ver o resultado que vai acontecer na sua vida. Experimente ler, cada dia mais medite um pouquinho mais, procure estudar, procure se aprofundar, que você vai ver o resultado. Aquele vazio que existe na sua alma, das coisas deste mundo, que as coisas materiais, vai sendo preenchida pela palavra de Deus. Não é assim que acontece? E aquelas coisas materiais vai perdendo efeito. E começa agora a ter efeito a palavra de Deus. Começa a preencher aquele vazio da sua alma e você não vai mais precisar das coisas materiais. Que vai querer, né? E as coisas materiais que faz com que você queira preencher